Então, gente, eu vou fazer um panorama geral de como é o site da LearnZillion, que é desse plano de aula, e dar mais detalhes sobre aquele plano de aula que eu já tinha apresentado antes. E aí, o site, ele não tem... A gente não tem disponível, porque é uma versão mais simples, mas a gente tem disponível essa versão da Álgebra 1. E aí ele divide em unidades, aí tem 7 unidades, aí a gente tem disponível a unidade de uma estatística, uma estatística de uma variável. E aí tem, enfim, 2 variáveis de estatística, função quadrática, função linear. Aqui na esquerda, o que tem ali? Tem as lições que são meio que obrigatórias, e as lições que são opcionais, e as atividades de avaliação que eles podem fazer. Ele dá esse primeiro quadro logo de início para essa unidade, né? Isso. E aí, ele tem essa que está disponível pra gente, que é de estatística de uma variável, e esse livrozinho que tem também disponível pra gente ver. Estamos sem internet. Não. Ah, não, é porque ele tá com... Aconteceu isso também comigo em casa, ele não deixa eu ver, não. Então, isso não tá disponível pra gente ver. E aí, indo direto pra essa unidade de uma estatística. Aí ele dá um panorama geral do que será abordado na unidade. Fala sobre a questão de quantas lições tem, quantas avaliações tem e esses modelos prontos. Fala da questão dos objetivos de cada lição. Então, por exemplo, a gente vai olhar a lição 2. E aí ele fala sobre criar gráficos, histogramas, quais representações numéricas, identificar esses 5 números sumários que é para esse gráfico de caixa e também interpretar todos os dados que estão nesse gráfico. E aí, enfim, ele também mostra as outras lições e cada lição com seus objetivos. Também tem a questão de que existem lições opcionais que o professor escolhe ou não se vai dar elas. E, enfim, essa unidade tem 16 lições. De qualquer forma, eu acho que a percepção é assim, né? Não é que... acho que depois a gente vai poder contrastar com a nova escola. Porque aí parece que teve um grupo que olhou tudo, o mesmo grupo olhou tudo e aí fez cada parte. Eu acho que na nova escola é do tipo assim, quem fez uma lição é um grupo, quem fez outra lição foi outro grupo. Eu não sei se na nova escola teve um grupo que chegou e olhou tudo, né? Certo? Tem uma percepção do todo. Aqui, por esse material que é colocado no início, dá a ideia que as coisas são articuladas, né? Não são aulas estanques, né? Uhum. E aí, por fim, ele também bota essa narrativa que é justamente isso que você está falando. Ele vai descrevendo com relação a cada lição o que tem relação e tudo mais. Porque ele também fala no início sobre questão de... Alguns conteúdos eles já podem ter visto, então por isso também pode ser opcional ou não a aplicação das lições, das atividades. E ainda, aqui ele dá um panorama geral de cada sessão, de cada lição. Então, por exemplo, na sessão 1 a gente tem as lições 1, 2 e 3. Aí tem os objetivos para o aluno. Aí ele pode falar, eu consigo representar os gráficos, eu consigo fazer com que os dados fiquem certos, eu consigo fazer o gráfico. Então, ele tem esse panorama mais geral do que os alunos precisam saber fazer. E aí ele já dá direto os planos de aula. Aí tem a lição 1, lição 2. Esse aqui, por exemplo, a gente não tem disponível, mas é já o modelo pronto. Eu gostaria de chamar a atenção para uma outra estratégia, que é estratégia Instagram, tá vendo? Você sempre coloca uma imagem no Instagram. Qual a diferença do Instagram para o Facebook? No Facebook você pode fazer postagem sem imagem nenhuma. No Instagram você tem obrigatoriamente colocar uma imagem ou um vídeo. Então essa é uma estratégia também. Você, além de dar a coisa escrita, você colocar uma imagem que de alguma forma represente o que está colocado ali, né? A gente é muito visual, né? Então às vezes você pela imagem se guia. Isso. E aí ele mostra, enfim, as outras lições também, os objetivos para o aluno, os planos de aula. E aí, aqui todos os outros. E aí ele ainda
bota esse suporte para a família, esse material adicional, que é simples, não tem nada demais. E aí, enfim, os responsáveis podem fazer com os alunos, só para, enfim, se necessário. Aqui também tem a própria resposta. Aí tem aqui meio que um compilado de todos os materiais que vão ser usados nas lições, mas em cada plano de aula ele já tem o que vai ser usado especificamente, mas aqui é só de cada um direto. E esse daqui é o de aqui de novo aquele material? Claro. Esses aqui são todos a gente não tem acesso. Ah, pois é. Eu já vi ali no vocabulário, tá vendo? Tem uma seção que é de vocabulário. Vamos ver como é que abre. Não. Esse aqui quando dá é porque a gente não consegue ver. Oi. Por ter um grupo avaliando e estruturando, apesar de estar mais organizado, não acho que possa criar uma estrutura que antes a questão de uma pessoa, no caso do grupo está trabalhando sempre, acabando restringindo o conteúdo? Como assim? Por exemplo, a nova escola, apesar de cada grupo fazer uma lição, tem chance das lições contrastarem e você ter um novo desenvolvimento, se uma terceira pessoa olhasse, hipoteticamente. Enquanto essas ilhas, como o mesmo grupo, eu acho que eles vão ter a mesma ideia para a maior parte dos planos de aula. Acho que poderia danificar o plano de aula com o tempo. Mas funciona assim. Se eu entendi bem, pelo que eu li, eles também usaram a mesma estratégia da nova escola. A nova escola usou a mesma estratégia deles, que é do tipo, quem de fato está redigindo são professores top. Então eles pegaram os melhores professores lá nos Estados Unidos, aí melhores no sentido que esses alunos desses professores conseguiram ter um avanço, né, em termos de nota, essencialmente. Mas tem um grupo que articula, entendeu? Para não ficar solto, para não ficar do tipo, esse professor faz uma coisa, esse faz outro, mas de repente esse é pré-requisito desse. Então, assim, tem uma diversidade, mas tem um grupo de pessoas que tentou dar uma unidade dentro dessa diversidade. Não foram, por exemplo, 3 pessoas que escreveram tudo, não foi isso. Né? Mas tem por exemplo, na nova escola você encontra do tipo assim, álgebra. A álgebra tem essas lições, você vai gastar quanto tempo, aí na álgebra você começa com isso, depois vai para isso. Não tem, né? É lição a lição. Então essa é uma diferença. Aqui tem todo um material que articula as várias lições. Na nova escola só estão disponíveis as lições individualmente. Isso. E aí então eu vou mostrar para vocês um plano de aula, que é esse aqui, de representação de dados. Ups. Já foi. E aí ele tem esse diferencial de que você já pode usar o próprio slide, se você botar no full screen. E aí você já meio que teria os slides prontos para apresentar. Mas foi no full screen só para gente testar? Claro. Uhum. É assim. Vamos começar. E aí ele já vamos analisar os dados, usar gráficos, histogramas. Isso é o objetivo, já que ele já está mostrando. E aí é assim que ele mostra. Mas aí como a gente está interessado bastante nas notas do professor e isso não mostra no full screen, eu vou tirar aqui. Aliás, essa já é uma outra pergunta para vocês, né? Nas aulas na intervenção que vocês vão fazer, vocês estão pensando em usar quadro e giz? Vão usar alguma coisa tecnológica ou não? Uma coisa para vocês irem pensando aí, né? Certo? O IPIC está sem tema ainda, né? O IPIC ainda está sem tema. O IPIC ainda está sem tema. Isso. E aí ele tem essas ferramentas aqui, calculadora de gráfico, geometria, probabilidade, construções. E aí são auxiliares também para as questões que vão aparecendo. Você não quer abrir alguma delas para a gente dar uma olhada? Essa calculadora... Esse aqui é com GeoGebra. Tem o GeoGebra. Qual que você quer?
Vamos ver, dar uma passada nela. Esse? Esse primeiro ali é. Calculadora de 4 funções. Que é o Desmos. Que é o concorrente do GeoGebra, Que é o né? concorrente do GeoGebra. É bom, né? Ele é bom. Ele é bom. Aqui é Mas, só na verdade, uma... é bom. Ele é bom. Ele, na verdade, assim, né? Tanta gente pra perguntar. Não, ele é bom. Só que eu falei a gente perguntou. Não, mas. Não, mas na verdade, assim, tem uma coisa que talvez o GeoGebra não tenha, que tem o pessoal do Desmos, ele tem um grupo que elabora atividades que são muito boas. Então, uma coisa é o instrumento, outra coisa é você ter exemplos de atividades para usar aquele instrumento. Tipo, não as atividades se fazem nas tecnologias, não. Porque tipo, aquelas são específicas para as tecnologias que a gente aprender a usar no GeoGebra. Isso. Mas ele faz para ensino básico, o 10. É bem amplo, é bem geral, mas quer ver uma coisa que o Desmos tem e o GeoGebra não tem? No Desmos você faz assim, tá lá no laboratório. Aí todo mundo entra. Eu passo um código, todo mundo entra. Aí eu, como professor, tenho uma tela que eu consigo ver o que cada um está fazendo naquela atividade. Certo? Aí tem um botãozinho que é do tipo assim, congela tudo. Aí a tela de vocês congelam porque eu quero falar alguma coisa. Tá certo? Assim, eu quero... Aí vocês vão se identificar, né? Outra coisa bacana, eu quero discutir um erro. Então, para não deixar ninguém constrangido, tem um botão que troca o nome de vocês por nome de matemáticos. Aí eu falo, tá vendo o Gauss aqui, ó? O Gauss, aí vem a tela, digamos, da Amanda, mas que está sendo lá chamado de Gauss para não constranger, entendeu? Aí o Gauss aqui fez isso, mas isso tem um problema, entendeu? Então é uma outra coisa bem bacana. Isso. Então ele tem umas funcionalidades assim, colaborativas que são bem interessantes. Eu já não copio isso. Acho que vai abrir isso é bem... Geralmente é software livre, né? Então qualquer um pode abrir, editar e botar funções novas. Em teoria, né? O Desmos eu não sei. O GeoGebra sim. Se alguém aparecer com uma ideia bacana, pode botar um objeto. Tem uma outra coisa bacana no Desmos, é que ele chama de cartões de conceito. Então, ele põe gráficos, palavras, definições. Aí você pode empilhar as coisas, do tipo assim, esse gráfico, função quadrática, e você arrasta e vai empilhando no sentido de o aluno ter que classificar ou agrupar coisas que são semelhantes, né? Então, tem alguns recursos assim. Isso. E aí a gente tem calculadora Que científica. também feita no Desmos. Eu não sei porque que ele vai nesse. Isso. Temos a calculadora com gráfico, também do Desmos. É bem parecido com o GeoGebra. Já deu a ideia. Foi. Certo, Computador só roda jogando. Quer ver que no GeoGebra não vai dar problema nenhum, né? Agora não tá abrindo. Não tá indo. Recarrega a página. Mas tá vendo, ó? Isso está disponível ali do professor, do lado do slide. Sim. Então, se ele quiser abrir uma calculadora, enquanto ele está apresentando o slide, ele abre a calculadora. Se ele quer fazer um gráfico, ele abre um gráfico, né? Não tá indo. A gente Deixa eu falou que voltar pra ia usar cá. o GeoGebra e... Deixa eu ver se eu consigo ouvir daqui. Foi. Aí, deixa eu ver. Da geometria, quero o GeoGebra. Também.
Não deu problema. Só real os itens em si. Isso. Isso aqui de planilha. Planilha deve ser Georgeta. Não, Roberto, não sei, Roberto. Só pra geometria tá o Georgeta, né? A internet fica meio ruim. Esse é o Georgeta, né? É o Georgeta. A mídia tá no Georgeta também. Tem pra energético também? Eu não vi. E Pode ser que não tenha, né? Pode ser que não. É por isso. probabilidade. No Georgeta também, tá? Os primeiros são com 10, mas depois com Georgeta. O Georgiano não tá cavando ainda no bug de Super Terra. Pois é. 1-0 pro Georgiano. E o último. Enquanto carregar aí, eu já falei isso para quem fez novas tecnologias comigo, né? Que não é software A e software B. Uma coisa, ó, eu já passei pelo Cabri, já passei pelo Régua e Compasso, né? Agora o Georgeta, né? Tem um Defos. Mais importante do que um software em específico é quando você tem uma ideia bacana. Quando você tem uma ideia bacana, ela é invariante no tempo. Mudou do Régua e Compasso para o Georgeta. Muito provavelmente você vai conseguir adaptar aquela ideia de um software para o outro. Os recursos são mais ou menos, principalmente os básicos, são muito parecidos. Agora, uma coisa que não muda é você ter uma boa ideia. Você ter uma boa ideia de uso daquela ferramenta. Né? Eu acho que isso que é mais importante. Bom, eu acho que vou ter que abrir outra de novo. Você pode abrir até 5 vezes, né? Depois. Aí você pode continuar. Tudo bem. E aí, então, eu vou mostrar para vocês as notas do professor, que é o que a gente tem mais foco. Aí, por exemplo, ele mostra aqui sobre o objetivo. Esse aqui é o objetivo: representar e analisar os dados usando gráficos de pontos, histogramas e gráfico de caixas. E esse objetivo está na tela do slide que vai ser mostrado para o Isso, aluno. essa tela grande aqui é a tela do slide. E esse daqui são as notas para o professor saber o que tem que fazer na hora. Então, nesse modelo, a primeira coisa que o aluno sabe É o qual é o objetivo. objetivo da aula. Isso. Aí ele fala, menos de 1 minuto que você vai levar para falar isso. E para falar isso, compartilhe com os alunos sobre os objetivos. E aí fala sobre falar os objetivos para os alunos. Já convidam ele para o que vai ser abordado no dia, sem dar muito spoiler do que vai acontecer, mas já para ambientarem eles o que vai ser dado na lição. Aí ele fala sobre o aquecimento. Também fala sobre o tempo, 5 minutos. E aí fala sobre você já meio que introduzir o que vai ser dado na matéria no dia, na lição. Aí ele usa essa questão do Notice and Wonder, que é a que eu falei antes. Você vai... Olá. Muito bem. Você mostra para o aluno alguma coisa, nesse caso vão ser esses gráficos, e aí pergunta o que você está notando, o que você imagina desses gráficos. E aí pergunta para ele, pede para ele anotar no papel, no caderno, e aí depois você começa uma discussão com isso que cada aluno vai dizendo para você. Aí está bem escrito, né? Mostra as imagens para todos. Isso aqui são as disposições para a atividade. Aí pergunte para eles o que eles estão notando, dê tempo para que eles possam escrever, anotar e depois discutir isso que eles escreveram. E aí possíveis respostas dos alunos, o que eles podem dizer. Esse gráfico tem linhas verticais, simétricas, mas o histograma não. A hora mais comum é 5.5, enfim. E eles podem também pensar nesse questionar. Por que o histograma tem intervalos de 1 ao invés de 2, etc.
E aí também ele tem esse suporte para estudantes com deficiências. E aí, por exemplo, ele fala para você usar esse organizador de gráfico, que pode ser que ajude a ele a conseguir compreender melhor a atividade. Aí, próximo. Aí ele tenta sintetizar essas perguntas já que ele fez. E, enfim, isso aqui de novo ele está dizendo, perguntas para os alunos. E aí ele fala para o próprio professor anotar o que esses alunos estão se questionando e deixe relevante para que eles possam ver. E aí ele conduz a aula com isso que ele está recolhendo dos alunos. Aí fala do objetivo, é ajudar os alunos para perceber diferentes representações de dados. Aí ele ainda dá essa questão aqui, olha, se o tempo permitir, você ainda pode incrementar a sua aula. Aí ele dá outras perguntas que possam ajudar também. Próximo, aí ele tem um diferencial que ele tem essas atividades opcionais. Então, se você tiver, por exemplo, 15 minutos disponíveis, você pode dar essa atividade opcional. E aí essa do tomate. E aí ele fala sobre representação também de dados e tudo mais. E esse standard seriam meio que as competências que ele está meio que dentro, como se fosse a BNCC. Isso. Aí esses códigos aqui que representam... A BNCC também tem códigos. Sim. Aí provavelmente na nova escola também deve ter alguma coisa nesse sentido, né? Tem os códigos na nova escola? Tuane. Oi? Tem os códigos da BNCC na nova escola? Tem. Então aí é mais ou menos nesse mesmo princípio. Aí ele vai e faz o que deve ser feito na atividade. Essa é a mesma atividade ainda. E essas aqui são rotinas instrucionais que eu vou mostrar depois onde elas ficam. Mas aqui ele já dá meio que... se o professor precisar, ele pode dar uma olhada nessas rotinas, nessas instruções. E se o aluno tiver mais... Se o aluno, enfim, toda a classe tiver disponível, ele também tem mais problemas disponíveis. Mais uma atividade opcional. E ela, por exemplo, as disposições façam duplas, né? Grupo de 2. Ele tem esse diferencial, que são problemas equívocos que podem acontecer. Então, por exemplo, nesse exercício é para eles organizarem esses números em intervalos. Aí ele fala sobre o número 60. Ele deveria estar no intervalo de 50 a 60 ou de 60 a 70. É algo que eles podem ter dúvida. E ele fala, não, explique para o aluno que esse número vai estar, que o intervalo, ele inclui o número menor, mas não inclui o maior. Então, o 60 estaria no intervalo 60 a 70 e não no 50 a 60. E aí a questão do vocabulário que você tinha falado, tem essa questão do suporte para a linguagem. Para quem não tem inglês como a linguagem nativa, né? Tá lá, hispânico nos Estados Unidos. Isso. E aí ele tem esse diferencial que ele vai e recolhe o que os alunos estão falando. E assim como o Nouro Sem Wonder, ele deixa para os alunos à vista para que eles possam ver a forma de linguagem que eles estão usando. E aí um outro aluno que não tenha falado desse jeito, perceber que pode falar desse jeito. Então, é mais ou menos isso. E ainda tem, de novo, nessa atividade, auxílio para quem não tem deficiência. Então, pode usar, por exemplo, um gráfico para organizar o histograma. Aí, esse aqui é a mesma atividade de antes. Aqui, provavelmente, a resposta dos alunos. E também equívoco, o mesmo que estava escrito antes, equívocos antecipados sobre a questão de 60, em qual intervalo estaria. Outra atividade opcional aí para fazer um gráfico e a possível resposta dos alunos. Mais uma atividade opcional, possível resposta dos alunos. Outra atividade. Aí ele vai e... Ele até pergunta, na discussão das respostas. Onde que ele colocaria o 60? No intervalo de 50 e 60. E aí aqui ele tem uma síntese da atividade para encaminhar o professor no que ele deveria falar e tudo mais. E mais uma vez, suporte para os aprendizes de inglês. Uma outra atividade opcional.
Aí esse I Ready for More Problems seria para, se o aluno estiver mais interessado na sua aula, você dá esse problema. Ou ele fala como você também dá como atividades da semana, como se fosse algo mais difícil, e aí você pode dar para a turma inteira. Mas aí ele diz que não espera que toda a classe meio que se engaje nisso. Isso é só mais para quem demonstrar mais interesse. É a continuação do seu exato. O Maia é aquela quarta. E aí, enfim, possíveis respostas dos alunos também para esses problemas. Mais uma atividade opcional, esse fala que também vai levar 10 minutos para toda a atividade. E aí ele fala o que deveria ser que deve ser feito nessa atividade, em qual competência está enquadrada. Aí é essa atividade. Mais uma atividade opcional. Aí o launch seriam as disposições. Aí bote os alunos em duplas ou... grupos de 2 são duplas, né? E dê aos estudantes o tempo para que eles façam o trabalho e tudo mais. As possíveis respostas dos alunos para essas questões e também equívocos antecipados para elas. Para o professor já ter de antemão o que pode acontecer para ele já também ter uma solução. Também o suporte para os alunos de inglês e os com deficiência. No livro aberto, a gente tem essas informações do professor, mas a gente mistura tudo, né? Então, launch com... Legal essa ideia de separar, né? Falar, ó, essas observações estão com relação à disposição da sala de aula. Esses aqui estão com relação aos equívocos dos alunos. Isso, né? Copiar essa ideia. E aí, lembrando que isso tudo que está na esquerda são os slides, e isso aqui, as notas não aparecem para os alunos. Aí, enfim, possíveis respostas para os alunos e equívocos antecipados. Nessa mesma atividade opcional, outra atividade. Nesse da esquerda é sempre um slide, não tem nada interativo, né? Não, é Se ele sempre quisesse fazer, teria que ir lá, abrir o GeoGebra, por exemplo, e lá... tá aqui em cima. Ah. Tá aqui em cima e é só meio que sai. Ele provavelmente estaria na tela cheia, não daria pra usar. Entendi. Mas aí era só sair, vir pra cá e usar a ferramenta que quisesse. Oi? Mas aí aparece lá. Mas aí quando eu aperto nisso aqui não aparece mais, né? Acho que ela vem aqui pra baixo, não tenho certeza, mas acho que vem aqui pra baixo. E aí, mais uma atividade opcional, possíveis respostas dos alunos e equívocos. E tudo isso numa aula só. Isso é Sim. uma aula. Nossa. Por isso que também ele tem atividades opcionais, que aí o professor conhece os alunos, conhece a realidade da escola e tudo mais, e consegue ter isso de fazer ou não a atividade. A nova escola tem atividades opcionais? Tem, no caso, eles disponibilizam atividades complementares. Beleza. Mais uma atividade opcional. Aí aqui, essa é a síntese da atividade, o professor deve perguntar e tudo mais. Aí, isso daqui é sobre Resumo dos 5 números. Isso. Mas esse daqui já é mais pro final. E aí ele fala sobre você dar ou não a definição do que você está sendo tratado. Então tá falando desses 5 números. Aí, vocabulário. isso. E aí ele fala que você pode dar ou não a definição, de acordo com o professor. Tanto desses 5 números quanto da questão de distribuição. E aí ele já faz a síntese da atividade. Como teve o aquecimento no início, tem meio que resfriamento agora no final. Também fala sobre a questão de quanto tempo você vai levar, 5 a 10 minutos. E aí ele usa bastante essa questão de perguntas, de questionamentos para os alunos. Então, você questiona ele sobre essas coisas, sobre o que foi visto na aula. E aí tem esse cooldown, que também seria esse contrário do aquecimento para finalizar a lição. Também fala sobre a questão dos minutos. E aí, enfim, ele também dá essa questão das respostas. E aí seriam
os alvos que o aluno meio que alcançou, já que a gente apresentou os objetivos no início, até onde o aluno ele chegou. E aí também com essas perguntas ele consegue se questionar nesse sentido. Eu acho que eu esqueci, desculpa. Aqui no cooldown ele faz uma avaliação do aluno para ver até onde ele foi. Isso não falei. E aí o professor consegue fazer ajustes para caso os alunos não tenham aprendido e tudo mais. E aí no plano de aula é isso. Só que além do plano de aula, nessa lição 2, em todas as lições, na verdade, eles têm materiais adicionais e sobre a lição. Aí os materiais adicionais são... Esses aqui são o que ele usa no slide. E aí pode ser impresso, se por exemplo o aluno não tiver o livro, pode ser impresso. Só abrir aqui. E esse arquivo aqui é o Word, mas também eles têm em PDF. E é nada mais do que já estava no próprio slide. É só mais pro aluno fazer e tudo mais. O bom do Word é que você pode modificar alguma coisa, né? Sim. E aí é o que já estava também no slide mesmo, aquelas questões. E aí tem nesses dois formatos, como eu tinha falado. E o cooldown também é a mesma coisa. O que já estava no próprio slide. Aí ele tem esse da prática. E aí eu tenho o diferencial que a gente pode fazer no próprio computador. A gente não, né? Os alunos podem fazer no próprio computador. Então é como se fosse também um plano de aula com esses cardzinhos. E aí é só digitar aqui, enfim, se precisar de calculadora. Essa é a parte mais interativa. Mas não são todas as atividades que tem isso. São só algumas. E aí, aqui tem notas para o próprio professor. Mas para o aluno, quando porque a gente está meio que logado na versão professor, mas para o aluno não aparecem essas notas. E também mostra a questão das respostas. Enfim, isso aqui é só... não tem nada digitado. E aí tem materiais adicionais também aqui. E sobre esses problemas que estão sendo abordados aqui. E aí também tem tanto a versão digital, mas se não tiver recursos, tem a versão Word e tem a versão PDF. E é a mesma coisa. E aí tem essas rotinas instrucionais que eu falei que eu ia falar também, que elas são 5, que ao longo dos próprios slides vai aparecendo, e aí se o professor quiser saber mais, ele vem aqui. E, por exemplo, esse de eliminar barreiras, ele fala para, o professor se situar e perceber tudo que possa impedir do aluno conseguir progredir. Então, tanto na sala de aula, quanto, de estrutura, de disposição, quanto na própria comunicação dele ou dos alunos, para ele ter essa noção e conseguir ser melhor a aula. Então, esse eliminar barreiras, né? Tudo que possa ser ruim. Aí tem isso que eu cheguei a falar, sobre a organização dos gráficos. E ele fala sobre usar... Aqui. Eles aqui. Suportes metacognitivos para que possa ajudar os alunos a relacionar palavras, relacionar os gráficos, tudo que eles estão sendo abordado na aula. São as representações semióticas, né? Esse daqui, ele não está disponível, isso. Então a gente não tem como ver, mas esse daqui tá. E aí esse daqui é um pouco sobre o vocabulário que a gente tinha falado, sobre o professor. Ele fala da proposta, e aí é para você coletar as frases que os alunos falam e tudo mais, e mostrar para os alunos e fazer com que
eles melhorem a linguagem deles, né? Dá mais vocabulário e tudo mais, e dá para sustentar as ideias que eles usam. E, por fim, o último é o Nourish and Wonder, que ele também dá um panorama geral de como fazer esse Nourish and Wonder, que é lá do início, de questionar o aluno, levar com aquelas perguntas, o que ele está notando com isso que está sendo apresentado. Aí ele fala onde aparece, no aquecimento, também nas disposições, nas atividades de classe. E aí fala da proposta, que é fazer mais acessível a matemática para todos os alunos, com essas questões. E aí, por fim, aí acaba os materiais adicionais, tem sobre a lição, e aí ele fala ele dá um panorama geral de como é a lição, dá um overview, seria também um geral do que está sendo abordado. Aí fala da questão do tempo, fala da questão dos objetivos, tanto para o professor, tanto para o aluno, e dá esse glossário, que seria também aquela definição geral que também já tem no slide, seriam as mesmas que estão aqui, e da questão das competências que estão inseridas nessa atividade. E é isso. Muito bem. Então, gente, eu vou falar sobre o plano de aula da nova escola e sobre os planos de aulas. Ele foi iniciado em 2017 com o apoio da Fundação Lehman e do Google.org. O projeto foi o primeiro projeto a nível nacional para disponibilizar esses planos de aula online gratuitamente. Todos eles são aliados à PNCC. E os objetivos são disponibilizar planejamentos, ideias de boas atividades e resoluções comentadas sobre tudo que está dentro do plano de aula, de forma que facilite a vida do professor e o professor pode fazer alterações. Até o fim desse ano, eles têm como objetivo disponibilizar 6.000 planos de aula. Esses planos de aula, num todo, foram inspirados nos planos de aula da Lerzilium, que a gente viu um pouco antes. Os de matemática, especificamente, eles tiveram apoio do Matema. E os de ensino inicial, no caso, de educação inicial, infantil, eles tiveram a ajuda do Instituto Alana, que é um instituto civil que visa amparar esse ensino de forma que tenha a criança tenha uma vivência plena da infância. No caso, focando no que seria um trabalho escravo, um trabalho infantil, vendo tudo isso na forma do ensino. Uhum. Alguém já viu uma visita da nova escola? Já viu? Já está bom, cara. Na banca, vende na banca. Na banca, eu nunca comprei nenhuma. Ninguém nunca viu. Alguém já ouviu falar do Matema? Vai perguntar isso. Não? Vai perguntar o que quiser. Eu também ia perguntar. É um grupo de São Paulo. Ele é o sim. É um grupo de São Paulo. É um grupo de formação de professores. Aí eles têm livros, né? Fazem workshops. Eles fazem também pesquisa para aprimoramento do ensino da matemática no Brasil. A Flávia postou que ela comprou toda a coleção do Matema. Ai, tô vendo. Ela falou que vem embalado em muito plástico e não sei o que mais. Então ela. Eles têm. Tipo, tá lá, eu tô ouvindo falar pela É uma primeira vez, instituição civil, eles. É meio que. Eles fazem um paralelo para poder saber se realmente aquilo que está sendo ensinado de forma que a criança continue sendo criança, entendeu? É mais ou menos isso. Então, voltando. O site ele tem essa cara e, no caso, aqui está dividido em educação infantil, matemática. Eu vou abrir o site aqui que fica mais fácil. Cadê, professor?
Eita, É uma dessas. essa aqui. Deixa eu abrir outra aqui. Nova escola planejada. Eita, que eu tô perdida. Ah, eu quero o principal. É só dar um. É só voltar. Na outra. Vou voltar na. É porque eu não gosto de usar o trequinho aqui, mas tudo bem. Aqui. Dá um teco. Cobra mais um teco. O site tem essa cara. E tem disciplinas por anos e, enfim, atividades de educação infantil, planos de aula de língua portuguesa, matemática, ciências e afins. E a mesma tática de colocar texto com imagem, não é uma procura que só tem texto, né? É. E aí você pode buscar por matéria, por tema. Enfim, vem explicando as competências gerais da BNCC. E aqui, no caso, o meu era um específico sobre a noção de funções como uma relação entre conjuntos. E aqui ele vem dizendo, alinhada à BNCC, nono ano, plano de aula com atividades para o nono ano, fundamental sobre explorar e representação de conjuntos por meio de diagramas, funções, representações numéricas, algébricas e... Deixa eu abrir aqui para te ver mais. Quando a gente abre, ele vem aqui, visualizar em texto ou em slide. De cara, ele já tem o objetivo, que aqui é explorar a representação de conjuntos por meio de diagramas. Isso é slide para o aluno. Sim, para o aluno. Ou seja, aqui também o aluno sabe qual é o objetivo da aula logo de início, né? No caso aqui, seria visualizando em texto. Em slide, ele ficaria Sim. mais bonitinho. E aí vem dizendo do lado, o tempo sugerido, a orientação, o propósito. É bem parecido com a letra. É bem parecido. Só mudou. Eu pensei exatamente. Só inverteu a ordem. E do lado também tem as informações. Dá pra mudar as coisas. Sim, e tem as informações. Esse plano de aula foi elaborado pelo time de autores Nova Escola. O autor principal foi o Rodrigo Antônio Fernandes. O mentor, Thelma Regina, especialista da área, Sandra Amorim. Vem dizendo a habilidade da BNCC, que é compreender as funções com relações de dependência unívoca entre duas variáveis e suas representações numéricas, algébrica e gráfica, e utilizar esse conceito para analisar situações que envolvem relações funcionais entre duas variáveis. Vem dizendo o objetivo específico, conceito-chave, o conhecimento que a turma deve dominar, os recursos necessários. Se colocar para texto... É bem parecido, ó. Materiais, atividades e seu plano. Aí tem aqui também o que a gente vai encontrar, né? Que é a atividade principal, o raio-x e a atividade complementar para os alunos. Para o professor, resolução da atividade principal, guia de intervenção, resolução do raio-x e resolução da atividade complementar. São todos documentos em Word. Sim. Sobre o plano... É porque o meu não abriu essa versão. A versão que abriu pra mim era diferente. Tô vendo aqui agora essa. Aquela partezinha... Você tá usando porque eu sou assinante da Nova Escola, né? O meu abriu diferente. Bem diferente. Bem diferente, por sinal. O meu não aparece a versão texto ou slide. Aparece só texto. Só pra eu baixar em PDF. Então o benefício de ser assinante da Nova Escola. Né? Pra mim. E depois eu vou abrir aqui a versão em PDF. É basicamente a mesma coisa que tem aqui, só que em PDF. Será que ela dizia se você é assinante lá, aparece mais coisas? Aquele que estava bloqueado. Que estavam bloqueados. Então aqui a gente tem, no caso, o objetivo, depois o aquecimento, que ele já vem.
Objetivo, aquecimento, atividade principal, discussão da solução, sistematização de conceitos. E aí vem com o tempo sugerido, a orientação, slide 3, slide 4, o propósito, coisas para discutir com a turma. Que aí, no caso, vem tudo explicadinho, bonitinho. Mas vem abaixo do slide, né? Não era do lado, que nem na legenda. No PDF, tá ao lado. Tá. No PDF, quando você pega o PDF... Aqui, quer ver? Deixa eu olhar E quando aqui. usa o modo slide? Essa é a versão texto. Eu não comando o modo slide lá, dá pra fazer no modo slide como que aparece? Vamos avançando e vamos ver se ele... O modo slide provavelmente ele vai aparecer do lado, ó. Sim, A orientação ao lado, que é como tá no PDF. Tá. Você pode prosseguir usando o modo slide. Assim. Então ele, como eu disse, ele vem com tempo sugerido, a orientação de como prosseguir com os slides, o propósito e uma discussão com a turma que vem trazendo questões, né, para que você interaja com a turma. Continuação do... Tem equívocos antecipados aí? Tem no final. Tem o aquecimento, que eu já falei, que eu estava no aquecimento. A atividade principal, que ele vem também dando orientação, nesse caso aqui, para que os alunos façam individualmente, leiam a atividade e busquem a solução do problema. Tem o propósito dessa atividade principal. Mais questões para serem discutidas com a turma e no caso, no PDF, aqui também está como link, tem material complementar para a atividade principal, resolução da atividade principal e guia de intervenção. O que é o guia de intervenção? Esse guia de intervenção é justamente isso. Erros, possíveis dificuldades na realização da atividade e o que o professor tem que fazer. E tem também possíveis erros dos alunos. Então, pode ter erros com a atividade e erros dos alunos. E tem as intervenções para o professor fazer com a turma. Por que eles não fizeram que nem a Lerzinha, nem colocaram do lado também, Pois né? é. Engraçado. Não tá igual, professor. Pois é. Copia, mas não faz igual. Eles já disseram que se basearam, fizeram treinamento com eles. Né? Pois é. Será que tiver... Porque a minha pergunta é, por que não fizeram igual? Será que tinha um motivo, assim, que não dá É só para não ficar copiado. Assim, descaradamente eu copiei. Só pode ser isso. Não, mas eles colocaram que... Eles foram treinados pela Lerzinha. Foram lá para os Estados Unidos. Porque não, eles não querem que tipo, o professor leia primeiro, porque a gente lê assim, lê primeiro o que você precisa saber a mais e depois você vai ler os alunos. Sim, Também mas a minha pergunta é, por exemplo, tem coisas ali à esquerda, não tem? Tem coisas ali à esquerda. Mas os equívocos antecipados, eles preferiram colocar separado. Na Lerzinha eu tinha tudo. Pode ser também por indução. Eles talvez seja uma estratégia deles, para que o professor, ou a gente no caso, enquanto está vendo essa atividade antes de ser feita, a gente tem uma ideia, a gente fazer uma previsão. Deixar você pensar em qual seria. Sim. E depois você avalia. Não dá de mão beijada assim. Eles pedem para que eles pedem para que o professor leia todo o material antes, para poder se habituar com o material e se vier esse tipo de questionamento, olhar no material de apoio, porque eles colocam isso como material complementar de apoio. Entendi. Para o professor. Então é meio que você lê tudo direitinho e depois você vai para essa parte. Porque quando você coloca para baixar como PDF, toda essa parte vai para o final. Entendi. Depois de todo o plano de aula, tá tudo lá no final. É igual aqui. Eles mandam o PDF com as questões para você imprimir e recortar e entregar aos alunos. Então é uma folha toda de questão, com a mesma questão para você cortar e entregar aos alunos. Isso também vem, quando coloca para baixar em PDF, também vem no final. Aí vem a atividade principal, raio-x e a atividade complementar. Vem assim. A discussão da resolução, que aqui está com um tempo sugerido de 13 minutos, e são os slides 7 e 8. Tem a orientação também para o professor. O propósito,
mais questões para serem discutidas com a turma. E eu acho que eles colocaram também no final esse guia de intervenção, justamente porque tem essa parte da discussão com a turma. Que ali o professor vai colocar os pontos também. Então, assim, se ali não fugiu muito daquilo ali, tem lá no final os possíveis erros que podem ter, né? Que mostra a resolução, enfim. Sistematização do conceito, aí que vai entrar com o conceito. Aí aqui na orientação diz, né, que é para deixar os alunos observarem o exemplo apresentado e em seguida fazer a leitura da situação apresentada. Ele aqui já não mostra material de apoio, só o que é para ser discutido com a turma. Continuação da sistematização do conceito, que é sistematizar a aprendizagem na aula. E aí vem explicando mais detalhadamente o que foi feito. O encerramento, que é para encerrar a atividade, retomando com os estudantes a relação entre os conjuntos, o propósito é a conclusão do assunto abordado na aula. E vem aqui do lado os slides bonitinhos. Aqui é o raio-x, se eu não me engano, que é o raio-x, que tem um tempo de 10 minutos, ele dá uma outra atividade para o aluno fazer e deixa que o aluno pense sozinho. Assim, seria uma situação do cotidiano do aluno. Não sei se seria tão cotidiano assim, né? Porque, enfim, depende muito do local, né? Então, eu não sei se isso valeria para todos os locais, por exemplo. E aqui, nessa questão do raio-x e da atividade principal, não tem mais opções de atividade. Isso aí teria que pegar uma da atividade complementar se nenhuma dessas duas fossem de convivência do aluno, se for fazer exatamente assim. E aqui no raio-x o propósito é verificar o que os alunos aprenderam. Tem mais questões para serem discutidas com a turma. Aí, material complementar, tem a questão desse raio-x, que seria a questão, a resolução do raio-x, atividade complementar, resolução da atividade complementar. E aqui pede para o professor que a leitura do artigo em especial da atividade 2, que é o lúdico associado à resolução de problemas e jogos no ensino e aprendizagem de funções, uma abordagem diferenciada, escrito por Adriana Eleutério Souza. Então, ele ainda dá um link para que o professor possa ter uma outra atividade para ser feita na sala de aula com os alunos. E é isso aqui. Vou mostrar como que é o PDF. Em PDF ele vem assim. Deixa eu ver também, porque está muito grande. Ele vem com as mesmas observações de por quem foi feito, tem um código também da nova escola, fala sobre o plano, as habilidades, tudo a princípio bem parecido com o site, o que é necessário e tudo, só que aqui vem com material complementar na frente, no início. Então você pode baixar, no caso, ir para o PDF e já ir olhando. Mas tem também todos esses arquivos no final. E aí vem dizendo. Basicamente, aqui no caso tem o resumo, né, de como vai ser a aula. Que no caso tem as atividades, o objetivo principal, a ação principal e o tempo sugerido. Então aqui ele já dá um resumo e ele pede, e aqui do lado diz, este slide não é um substituto para as anotações para o professor e não deve ser apresentado para os alunos. Trata-se apenas de um resumo da proposta para apoiá-lo na aplicação do plano de aula. Leia atentamente o plano inteiro e as anotações para o professor. Busque antecipar quais questões podem surgir com a sua turma e preveja adequações ao nível em que seus alunos estão. Compartilhe o objetivo da aula com os alunos antes de aplicar a proposta. Na aba sobre o plano, confira os conhecimentos que sua turma já deve dominar para seguir essa proposta.
Se quiser salvar o plano no seu computador, faça download dos slides na aba Materiais Complementares. Você também pode imprimi-lo clicando no botão Imprimir. E aqui ele vem explicando o que é o aquecimento, a atividade principal, o painel de soluções e enfim. E mais para baixo vem exatamente como está lá no site. Vem do lado como é para ser feito e o slide. Passando para ficar mais rápido. Descrição da solução, sistematização de conceito, tudo exatamente igual. Aí no final vem a atividade principal para recortar, o raio-x, atividade complementar. Vem também a resolução da atividade principal, o guia de intervenções, a resolução do raio-x e a resolução da atividade complementar. E é isso. Muito bem.